Venho de público agradecer a todos os profissionais da educação e a todas as comunidades escolares e principalmente aos alunos que se disponibilizaram a participar e assistir à programação da Semana do PEJA, tanto em âmbito da Secretaria Municipal de Educação quanto da Terceira Coordenadoria Regional de Educação. Um agradecimento também muito especial às equipes gestoras e aos professores orientadores que são fundamentais para o sucesso. E por último, e não menos importante, vai um agradecimento realmente muito, mas muito grande a todos os professores que se dedicam a trabalhar com jovens e com adultos neste programa que é realmente tão singular, tão importante para a nossa sociedade, pois permite a ascensão profissional, a ascensão pessoal, uma oportunidade de fato a minimizar as mazelas sociais tão latentes da nossa sociedade. Agradeço muitíssimo a participação de todos. Fiquem com Deus e muito obrigado. Olá, esperamos que vocês tenham gostado de toda a programação desta segunda semana do PEJA. Uma semana diferente, um ano diferente, uma semana de forma virtual, mas que com toda certeza, com todo o carinho preparado para vocês. Gostaria de agradecer, em nome da Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria, a vocês profissionais que fizeram parte deste momento, que contribuíram com práticas exitosas, com as suas experiências de vida dentro deste programa tão importante para os nossos jovens e adultos. A vocês, ex-alunos, que compartilharam um pouquinho das suas histórias no momento em que vocês fizeram parte deste programa do PEJA, né? Gostaria de agradecer imensamente à professora Rosário da Escola Francisco Jobim, ao professor José Carlos da Escola Thomas Mann e ao professor orientador Rogério do CIEP Patrícia Lumumba, que abrilhantaram essa troca de experiências, essa nossa semana, que compartilharam um pouquinho da experiência deles durante a história do PEJA. O nosso muito obrigada. Em nome da Gerência de Educação da Terceira Coordenadoria Regional de Educação, muito obrigada. Esperamos que possamos compartilhar ainda muitos momentos como esse. Boa noite, meu nome é Ana Lúcia Queiroz, eu sou assistente 2 da Gerência de Educação da Terceira CRE. Hoje nós estamos aqui fazendo o encerramento da semana do PEJA, da Terceira Coordenadoria de Educação, com alguns professores colocando as suas práticas exitosas no trabalho com esses alunos de educação de jovens e adultos. Nós temos aqui alguns professores de PEJA diurno e noturno que vão passar um pouquinho da sua experiência e de trabalhos que deram certo nas suas escolas. A gente tem muitos trabalhos bacanas, mas selecionamos aqui hoje 3 escolas, que foi o CIEP Patrícia Lumumba, a Escola Municipal Francisco Jobim e a Escola Municipal Thomas Mann, para trazer um pouquinho desse trabalho conosco. Eu vou começar chamando a acompanhante do PEJA, da Gerência de Educação, Ana Lu, para se apresentar. Em seguida, o assistente da pasta do PEJA na Gerência de Educação, Felipe. Ana Lu. Boa noite, eu sou a professora Ana Lu Sampaio, eu faço parte da equipe do PEJA, da Terceira Coordenadoria de Educação, e sejam todos bem-vindos, é com alegria, né, que nós estamos hoje compartilhando saberes, trocas, experiências, né, sobre o trabalho do PEJA na educação dos jovens e adultos, senhores e senhoras que retomaram seus estudos, né. Felipe. Boa noite, meu nome é Felipe, nesse momento eu sou assistente da pasta do PEJA, na Terceira CRE, sou assistente também, 2. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença da Ana, que está fazendo a apresentação, da Ana Lu,
que também vai fazer essa apresentação, vai fazer parte, principalmente dos professores, Márcia Rosário, Rogério e José Carlos. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceito o meu convite para essa prática de vocês, que tenho certeza que vai esclarecer, abrilhantar nossa semana, encerrando nossa semana do PEJA, tá? Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo por essa. Também queria agradecer a CEF, tá? Da parte de PEJA, a professora Priscila, a professora Tânia, e vamos começar aí seguindo o barco, tá bom? Rosário, pode se apresentar aí, falar sobre a sua escola, dar uma boa noite pra gente aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Rosário, de língua portuguesa. Eu atuo no PEJA da manhã, Jobim, no Meia. E a minha experiência nasceu também com o início, né, do PEJA na escola, todos aprendendo direção, professores, alunos da manhã iniciando essa jornada. Então, foi um processo de aprendizagem no sentido mais amplo da palavra. Todos da escola estávamos aprendendo essa dinâmica do PEJA. Então, a prática foi exitosa realmente, porque ao término, né, do primeiro processo, desse que eu vou apresentar aqui para vocês, nós todos nos sentimos fazendo parte. Depois vocês vão entender por quê. Obrigada. Obrigada, Márcia. Vamos continuar com o professor José Carlos, da Escola Municipal Thomas Mann. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria para mim ter sido convidado para participar deste evento, porque já caminho no PEJA 2 há 2 décadas de PEJA 2, e eu me tornei, através dessa experiência do município do Rio, com a educação de jovens e adultos, para além de um educador, de um professor, um militante da educação de jovens e adultos como modalidade educativa que tem a sua especificidade. E, nesse sentido, eu aproveito esse momento para saudar a todos os companheiros que terão essas imagens e essa programação para poder assistir, porque nós 3 que estamos aqui, colegas, que somos da prática da escola, nós, na verdade, representamos esse coletivo, que é um coletivo assim que merece muito carinho, muita consideração, que é o coletivo dos educadores do Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio, da terceira CRE. Porque desses 20 anos, um ano, que foi no 2018, segunda CRE na Escola Municipal Orsina da Fonseca. Mas de tanta saudade que eu senti da sala de aula, e por coincidência numa escola que eu amo, e eu que estou no final da minha carreira, na escola onde eu estudei, para mim um motivo assim é um orgulho duplo. Muito Obrigada, bem, José. Vamos dar continuidade com o professor Rogério, do CIEP Patrícia Lumumba. O Rogério é professor de inglês, está atuando como professor orientador atualmente. Rogério, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Queria agradecer a vocês da GED pelo convite, né? É um prazer estar aqui e falar sobre algo que me emociona, me impulsiona todos os dias, que é atuar no PEJA. Eu estou no PEJA do Patrícia desde 2011, comecei como professor de inglês, ia só às quintas e sextas e ficava apaixonado, falei assim, poxa, eu não vou todos os dias, não estou todos os dias convivendo nessa maravilha que é isso aqui. E em 2018, 2017, eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte da equipe da escola, e hoje eu sou PO do PEJA. Então, eu fico muito feliz em participar todas as noites com eles.
Eu faço questão de entrar de sala em sala todas as noites, receber aquele carinho todas as noites, porque uma das ferramentas que me impulsiona, além, claro, da educação, é o afeto com todo aluno. Então é disso que eu vou falar também na minha prática exitosa, não é isso, Felipe? Prática exitosa. E é isso. Vamos que vamos, tocar o nosso barco aí. Tá. Antes de eu passar a palavra para a primeira prática da Márcia, né? Todos nós aqui, a Ana vai falar também, né? Todos fomos professores do PEJA, né? Eu fui professor do PEJA, eu sou bacharel em guitarra, né? E tenho licenciatura em música. Então eu comecei, acho que em 2013 no PEJA, e era, né, sexta-feira LA e LE. E eu também sempre tive essa sensação, Rogério, de querer estar ali todos os dias, né? E apenas na quinta e na sexta. Mas é isso, e me apaixonei por essa modalidade também, e hoje eu estou assim, com a honra de estar à frente dessa pasta na gerência de educação na terceira CRE, o que me deixa assim muito feliz e muito orgulhoso de estar, né? E assim, eu acabei de assumir, né, no meio dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo, e óbvio, né, que eu não fiz o trabalho que eu gostaria de fazer, mas eu, assim, se Deus quiser, eu chego lá e irei visitar todas as escolas da terceira CRE, ver como é que estão os trabalhos e poder contribuir de alguma forma, tá bom? Então, Márcia, pode começar aí, por favor. Márcia não, Rosário, né? Você falou 2 vezes e eu não resisti, acabei te chamando. Rosário, fala aí pra gente, por favor. O trabalho, eu conheço a Rosário, né? Eu fui coordenador pedagógico quando ela era professora, né? Da escola que eu era CP. Ela fazia um trabalho realmente maravilhoso, né? Mudou, assim, a história da escola e a minha história na época também, né? Estávamos juntos nessa época que a gente, né? Foi muito bom trabalhar contigo e aí descobri que você estava no PEJ agora. Eu falei, não, eu sabia que o trabalho era exitoso, né? Quando sua coordenadora falou, não, Márcia está fazendo um trabalho muito legal. E aí queria que você falasse um pouquinho. Obrigada. Antes de falar exatamente qual foi a prática, eu preciso reconhecer e dividir todo esse reconhecimento com toda a equipe, porque o trabalho deu certo, ele merece mesmo estar nesse lugar de uma prática exitosa, mas deu certo porque a equipe do PEJA é muito comprometida. A gente não larga a mão mesmo. Os outros professores compraram a proposta que eu levei, que foi iniciar uma leitura com os alunos do PEJA, do livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e essa leitura, ela tinha um eco nas outras disciplinas, então o professor de História fez toda a continuidade, né? Quando eu levantava a bola na textual, então da compreensão da produção de textos, História contextualizava. A professora de Ciências pegou essa temática aí da pele, né, enquanto pele, o nosso órgão, e trabalhou. Matemática comprou também essa ideia, e aí o final disso foi que cada um registrou um relato que tivesse ocorrido consigo. E aí esses textos ganharam vozes de pessoas da escola. Então, as merendeiras, os garis, a direção, todos os professores gravaram esses relatos. O texto ganhou uma roupagem neutra, com um fundo musical de Vilas Lobos, e ele é todo preto, e depois eu mando pro Felipe, eu ver se ele consegue compartilhar. Então, é um vídeo bem seco, e o protagonista ali são as histórias narradas pelos alunos através da provocação do livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e com esses alunos uma imediata identificação, porque
porque Lázaro Ramos vem do espaço periférico, então tem muita identidade, né? Cria muita identidade com os alunos do PEJA. Acho que cria identidade, cria um eco com qualquer pessoa mais sensível, né? O livro é bem interessante. E esse trabalho nosso, esse vídeo, foi bem curtinho, foi selecionado pelo Instituto de Línguas e Linguagens do Colégio Pedro II, LEPEL. E aí nós fomos apresentar, nós, trajetória, lá da Jobim, professor Rui e eu, e agora trouxe essa experiência que foi basicamente isso, uma provocação, uma produção de texto e uma leitura coletiva todos da escola. Então, depois de pronto, a merendeira se reconheceu, se não no texto, na voz. Os funcionários da Conlub se reconheceram na voz, e os alunos se perceberam no texto. Então, ficou um trabalho muito amarradinho, um trabalho muito rico, e que fez esse bate-bola que tem que ser educação, né? Somos todos educadores naquele espaço e estamos o tempo inteiro nos educando. Então, o trabalho me deu muito orgulho de fazer parte, mas ele não foi, em momento algum, uma dedicação minha. Ele começou bastante tímido e encontrou, por parte dos outros professores, também um lugar para que eles pudessem desenvolver dentro das suas disciplinas. E, por isso, o trabalho, eu acredito que tenha sido exitoso, de verdade. Rosário, extremamente exitoso. Eu tive a oportunidade de ver, a Marcele compartilhou comigo, e eu vou compartilhar esse trabalho aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vou deixar um link para que todos, né, assistirem, que todos possam assistir esse trabalho que foi tão bacana, tá? Então, assim, eu vi e foi muito, muito bacana. Não esperava nada menos do que isso. Muito bom mesmo, foi muito bom. Porque eu espero muito mesmo de você. Mas é isso, pô, parabéns, cara. Muito obrigado aí por compartilhar eu falei que ia colocar aqui se você me autorizar, né? Se você me autoriza, eu coloco aqui embaixo para que esteja. Então tá ótimo. Então já que eu baixei esse trabalho, eu vou colocar aqui na descrição para que as pessoas possam assistir também, né? Um trabalho, pô, maravilhoso. Obrigada. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Pô, sem palavras aí para agradecer a sua participação. Se quiser falar mais também, se quiser encerrar, isso aí tá contigo. A bola tá contigo, tá? Sim, o trabalho deixou na equipe, porque, como eu falei, ele não foi planejado, vai ser dessa forma, ele foi sendo construído, né? Então, o trabalho deixou na equipe um desejo incrível de agora pegar outros textos provocadores e dentro dessa dinâmica, sabe? Porque o aluno, alguns alunos, né, se sentem um pouco envergonhados de pegar uma câmera aí e gravar. Eu, enquanto professora, também tive resistência no primeiro momento da quarentena, pegar uma câmera e mandar aula. Eu não sou youtuber, eu sou professora. Então, eu entendo que a gente tem as nossas, né, nosso campo mais reservadinho, e embora eu esteja na área de educação ali exposta, é uma outra ferramenta a internet, né? Ela toma outros espaços. Então, pensando nisso também, de preservar a imagem do aluno, mas ele escreveu o texto, ele autorizou, nós perguntávamos, né? Outra pessoa pode ler isso? Pode. Então, eles falavam o primeiro nome. Vocês vão ver o vídeo depois, estou feliz porque ele vai poder ser compartilhado. Mas, então, deixou na equipe esse desejo, pegar um texto provocador e esse texto gerar uma produção autônoma, né, por parte dos alunos, e isso reverberar em outros espaços da escola. Porque eu acho que ainda não tinha acontecido a gente chamar a merendista, você pode gravar isso aqui pra gente? E ela também falou isso, mas eu não tenho uma voz bonita, tenho uma voz linda, então grava esse texto.
E nossa ilha de edição foi o banheiro da sala dos professores, que era o lugar onde a acústica era melhor. E deu muito certo. Mas são os improvisos que a educação nos obriga e a gente ama, né? Só duas coisas. Primeiro que, assim, o primeiro trabalho foi maravilhoso e, pelo que eu estou entendendo, vai ter a segunda temporada, né? Isso, pô, vai ser fantástico. Pô, com certeza vai ser... Com certeza vai ser muito bom também. Eu achei, pô, você tá de parabéns, né? Mais uma vez, pô, foi muito bom e a gente está esperando a segunda temporada, assim. E quando estiver pronto, qualquer trabalho, isso daí é para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo, qualquer trabalho que seja assim bacana, relevante, a gente tem os canais da GED, né? O YouTube, o Instagram, o Facebook, a gente tem os canais digitais da GED. Já teve um podcast, então a gente está começando a trabalhar com as mídias digitais, né? Porque os novos tempos são isso, né? Vai ser muito, muito assistido e com tempo, né? E reverberado, como você disse. Tá bom? Obrigado aí pela participação, Nazário. Obrigada, tá? Muito feliz. Obrigado. Ana Lu que vai agora, né, Ana? Isso. Então, eu vou estar dialogando com o professor José Carlos, tá? Mas nada impede que, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma opinião, fiquem à vontade. Professor José Carlos, um prazer, tá? Ouvi o seu áudio, achei uma delícia, fiquei encantada, e o sentimento foi: gostaria de estar naquela escola e ter vivenciado toda a experiência que você, junto com seus colegas professores e alunos da Escola Thomas Mann, puderam realizar no ano de 2019. E me chamou muita atenção, na sua fala, professor, foi a questão de como é que vocês conseguem organizar o currículo escolar a partir da escuta dos alunos, né? E trabalhar com eles projetos a partir do centro de interesse dos alunos. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência rica, fantástica que você tem para dividir conosco. Bem, primeiramente eu quero dizer que eu aqui, como convidado, na verdade eu sou representante da equipe de professores. Então, qualquer um deles poderia estar aqui no meu lugar agora, passando as impressões sobre essa experiência que nós tivemos ano passado. Mas já que coube a mim, né, eu então organizei de fato ontem uma espécie de um áudio, descrevendo o que foi essa experiência. Eu já de muito tempo no PEJA descobri que esse caminho dos projetos de ação pedagógica e cultural são um excelente meio de mobilizar professores e alunos dos diversos níveis do PEJA. Não interessa se é PEJA 1, PEJA 2, não interessa as disciplinas também, mas mobilizar a comunidade escolar do PEJA para um trabalho letivo ao longo de um ano. E no caso da Thomas, quando nós chegamos lá, justamente foi essa a nossa contribuição. A minha contribuição foi dialogar com os colegas da equipe para que a gente pudesse descobrir essa potencialidade que é trabalhar por projetos. E a dificuldade era encontrar temas, motivações, não é? E aí eu nesse primeiro momento, obviamente que eu não tinha respostas, porque eu estava chegando à escola, era um mês de fevereiro, e a gente precisava ter uma convivência com a comunidade escolar, para além, inclusive, das turmas em que eu trabalhava como docente. E nessas 2 primeiras semanas de fevereiro, anteriores ao Carnaval, no ano passado, eu pude perceber assim, o perfil das turmas, perfil da comunidade escolar do PEJA Thomas, que é um perfil muito marcado pela nordestinidade. O que eu chamo de nordestinidade? Essa característica, essa influência do Nordeste, seja nos gostos musicais, na culinária, na maneira de falar, enfim. E achei interessante porque isso não era só porque nós tínhamos muitas pessoas que nasceram no Nordeste.
mas também porque nós tínhamos jovens que eram de famílias que haviam saído do Nordeste para vir buscar uma oportunidade no Rio de Janeiro. E aí a gente viu o seguinte, que essa nordestinidade ela poderia ser um tema transversal poderoso, potencializador de muitas ações coletivas. E foi justamente o que a gente pensou. Ano passado, no dia 2 de agosto, a história registrou os 30 anos da morte de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? Que é uma figura icônica da nossa música, da música nordestina, da música brasileira, popular brasileira. E uma figura muito reconhecida entre eles, entre os alunos. Então, nós nos propusemos a justamente organizar na escola, entendendo que, sobretudo para o PEJA, a escola ela é um equipamento cultural, né? Ela é muito mais do que um lugar onde se vai para estudar. A escola, para os alunos do PEJA, ela é o cinema, ela é o teatro, ela é igreja, eventualmente, ela é muita coisa para além de simplesmente um lugar de estudar. E foi por aí que nós, então, começamos a pensar que atividades, que culminâncias nós poderíamos escolher em torno do tema da nordestinidade e dos 30 anos da morte do Luiz Gonzaga, que pudesse permitir que cada disciplina pudesse retrabalhar os seus conteúdos clássicos, sempre acorrendo para esses temas, para os temas ligados a Luiz Gonzaga e a nordestinidade. E, para nossa surpresa, a gente teve assim, um ano maravilhoso, porque fizemos assim, atividades que foram assim, mobilizadoras de saberes, alguns saberes que não são legitimados pela escola, mas que nós e precisavam ser trazidos para a escola para ser valorizados, porque os nossos alunos são detentores desses saberes. Por exemplo, o saber culinário. O saber culinário ele tem no Nordeste uma riqueza gastronômica. E ao falarmos assim da gastronomia, nós estamos falando de cultura, dos tempos, toda uma transdisciplinaridade dos campos de saber acadêmico, de saberes acadêmicos, que contribuem para enriquecer. Então, foi uma coisa linda, por quê? Porque, primeiro, que nós fomos a Feira Nordestina, nós estivemos também na Cidade das Artes, num grande espetáculo de dança e música nordestina, e fizemos outras atividades fora da escola, onde o aluno ele foi tomando contato com todas essas dimensões da nordestinidade e percebendo como essa característica cultural ela está muito presente no ser carioca. Então, descoberta essa experiência, descoberta essa verdade, entre aspas, constatada essa realidade, então nós fizemos muitas atividades na escola, muitas atividades ao longo do ano. E eu creio que tenha sido assim aquela mais linda entre todas, né? Nós tivemos um momento muito bonito também na CRE, quando da apresentação das atividades da escola, dos PEJAs, no auditório da terceira CRE. Mas esse evento já foi posterior a essa culminância. Com auditório, com teatro, com cinema, com restaurante. Criamos várias ambiências. Tinha um museu de história natural. Esse museu de história natural ele foi montado numa sala pela nossa professora de ciências. E quais foram os elementos da história natural que ela mobilizou para poder montar aquela sala como um museu de história natural? Pegou todo um estudo que existe, né? Sobretudo na Serra da Capivara, no Piauí,
O Nordeste tem todo, né? Uma formação da terra, do solo, que é específica, do clima, que é específico. E tudo isso ela soube representar bem ali, com a ajuda de uma das turmas que trabalhou produzindo esses materiais. E aí o que é mais interessante, foi uma turma que se dedicou ao museu. Então, no dia da culminância, todas as outras 6 turmas da escola visitaram aquele Museu de História Natural naquela pela professora de ciências. Eu, por exemplo, fiz também uma espécie de uma mostra cultural sobre o Nordeste, baseada em exposição de quadros e imagens. Pegamos quadros e imagens de personagens da cultura brasileira, que são nordestinos, e também paisagens e imagens históricas do Nordeste. E fizemos uma exposição numa sala com slides de PowerPoint, em que os próprios alunos da nossa turma 161, que trabalhou comigo aquela atividade, pôde curadoria daquela mostra das 6 turmas. Então foi um dia de passeio. Por quê? Naquele dia não se teve aula em sala de aula, mas as turmas todas se apropriaram dos 3 andares da escola, fazendo uma programação diferenciada entre um restaurante. Obviamente, vocês vão imaginar que o restaurante servia refeições nordestinas. Então, as meninas do PEJA 1, por exemplo, prepararam tapiocas. E a tapioca ela era feita na hora. E os alunos das outras turmas escolhiam o sabor da tapioca. E enquanto elas iam preparando a tapioca, elas iam falando de como essa iguaria nordestina, ela surgiu, ela é derivada do quê, ela é preparada com o quê, né? Onde ela está presente nas refeições diárias do Nordeste. E assim nós fizemos, cada disciplina cuidou de uma ambiência específica. E a gente viu a escola naquele dia, eu vi a escola transformada num centro de cultura freiriano, sabe? Um painel de grandes novidades. O nosso aluno, eu acho que os colegas sabem disso, né? O nosso aluno ele já tem tanto carinho pela escola que ele vai preparado, ele vai bem vestido, as meninas se maqueiam, os rapazes se cuidam da apresentação para ir à escola. Agora, você imagina, se eles já fazem esse movimento para assistir uma simples aula, você imagina para participar de momentos como esses. Então, a gente percebe o seguinte, que essa experiência foi uma experiência que ajudou a casar uma coisa que é muito difícil, mas que eu entendo que é muito importante para o PEJA. O que é? Trazer a escola da vida para a vida na escola. Ou seja, que em algum momento do ano letivo a gente possa parar aqueles conteúdos clássicos que a gente trabalha em sequência na sala de aula para fazer uma ponte entre esses saberes e os saberes da experiência dos alunos. E eu acho que essa experiência por projeto, ela é digamos assim, o caminho que tem maior potencial para promover esse diálogo entre os saberes que o aluno tem e que traz da sua experiência de vida e esses saberes escolares. E a gente viu aqui realmente muito bem representado. O único desafio que a gente tinha era, por exemplo, no caso da juventude, fazer um diálogo com a juventude de maneira que ela pudesse também conhecer um pouco desse Luiz Gonzaga, que para ela parecia alguém mais distante. E foi interessante que aí veio a contribuição da professora de educação física, porque ela, além de professora de educação física, ela também é professora de dança. E ela pôde adaptar algumas músicas de Luiz Gonzaga para ritmos mais jovens da atualidade, de maneira que eles pudessem cantar e pudessem até dançar daquela maneira. Então, nós tivemos, por exemplo, na CRE, ano passado, a apresentação de 2 jovens que dançaram a música Pagode Russo, do Luiz Gonzaga, remixada. E esse remix foi uma coisa linda, porque havia estudantes de PEJA de outras escolas e que dançaram junto com eles. A gente viu ali, dentro daquele auditório da CRE,
que é um pouquinho acanhado para tanta gente que somos, né? Todos nós, mas eu vi assim um movimento da juventude dançando Luiz Gonzaga. Então, até essa dificuldade, que é a dificuldade intergeracional, nós conseguimos superar, né? Então, a lição, o que eu acho exitoso nesse projeto? Primeiro, que nós tenhamos sempre um fato da atualidade, do tempo presente, para a gente trazer e relacionar todos os saberes que são trabalhados em toda a escola, em todos os níveis. E, num segundo momento, também a gente mostrar que há uma ligação ou há um elo entre os saberes científicos e os saberes da prática, os saberes do cotidiano, né? E que, na verdade, há uma possibilidade muito grande de você construir novos conhecimentos quando você promove fatos e eventos que coloquem esses saberes um de frente para o outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós, ano passado, ainda, além da CRE, levamos esse conjunto de atividades para o Expo Peja. Lá houve uma apresentação dos rapazes que também foi linda, e essa apresentação foi junto também com a professora de Educação Física, que dançou com eles, de maneira que essa foi a nossa experiência exitosa. Até hoje eles lembram dos eventos de Luiz Gonzaga, e eu entendo que, por exemplo, toda vez que eles se lembrarem da trajetória escolar deles, para além de lembrar do ano de 2019 no calendário cronológico, eles vão ter uma marca de tempo muito importante na vida deles como estudantes, que foi essa culminância dos 30 anos da morte do Luiz Gonzaga. Tanto que a gente já está pensando para o ano que vem dar um cavalinho de pau nisso aí e tentar pegar, porque ano que vem são os 30 anos da morte do Gonzaguinha, que é filho do Luiz Gonzaga. E nós já estamos vislumbrando alguma ponte entre aquelas ideias do ano passado e a obra do Gonzaguinha. Mas ainda não temos certeza. Para esse ano, a gente ia trabalhar Clarice Lispector, porque esse ano é centenário dela, né? Centenário dela e centenário do João Ubaldo Ribeiro, né? Aí, no caso, são projetos que já podem ser puxados pela área da língua portuguesa, e nós, de História, Geografia, Educação Física, Matemática, entramos com a nossa contribuição. Mas o mais importante é isso, é que a gente, como equipe, a gente se aposse do tema e trabalhe esse tema interdisciplinarmente. Ok? Então, essa experiência que eu considero que foi um êxito para nós, né? Eu, na Escola Municipal Alagoas, no ano de 2017, fizemos a mesma coisa com o centenário de Charlie Chaplin. E vestimos um aluno de Chaplin. E esse aluno, ninguém da escola sabia. Esse aluno surgiu e nós compramos flores e ele foi entregando flores a cada aluna do curso. E sem precisar falar nada, só com a música de fundo e o gesto de entregar flores, você via as pessoas chorando, se emocionando. E isso é que eu acho que é vivência de escola. Escola não é só lugar de você aprender saberes enciclopédicos. Escola é um lugar para você ser atravessado pela emoção, tanto quanto pelo conhecimento. Quando a gente vai ver um filme bom, a gente não chora. Eu acho que a gente tem que chorar na escola também. Uma escola que seja boa, ela é capaz de fazer a gente rir, ela é capaz de fazer a gente chorar e marcar esses momentos como momentos inesquecíveis. Então, é essa contribuição que eu trago para vocês e que, se alguém quiser, por exemplo, comentar alguma coisa, eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Eu fico muito orgulhoso de ser professor depois dessa sua fala. Desculpa falar junto, Ana Lu, mas eu fico realmente muito, muito orgulhoso de ser professor depois dessas duas contribuições que vocês deram, que realmente é o espírito do que a gente faz, né? Do que a gente almeja, assim. Pô, brigadíssimo por essa contribuição, brigadíssimo. Fala, Ana Lu. Professor José Carlos, eu quero agradecer a vocês. Né? Ouvindo esse relato. Eu gosto realmente muito de trocar experiências, né? Trocar experiências é algo a oxigenar a reflexão sobre que caminhos, porque nada está pronto.
Nada está pronto. A gente pensa assim, lá e a gente tem que cumprir. Dessa maneira, a gente não consegue alcançar o nosso aluno do PEJA. A gente não consegue... Lógico que o saber acadêmico, o conteúdo clássico, ele é importante. Ele não pode ser desprezado. Mas o que eu digo é que ele precisa criar uma organização em termos de trabalho que não seja aquela organização linear e acadêmica. A gente precisa organizar esse trabalho dos conteúdos segundo a motivação e a disposição dos alunos. E eu acho que o projeto, essa proposta de projetos de trabalho, ela é muito aberta a essa dinâmica que eu chamo de uma dinâmica freiriana de círculos de cultura, entendeu? Professor José Carlos, assim, daqui ouvindo, assim, eu quase que eu percebi sabores, consegui sentir sabores, cheiro, senti vontade de dançar, me emociono, porque sou filha de nordestina, cresci ouvindo Luiz Gonzaga, meu pai gostava muito, e assim, me chama muita atenção essa questão da busca da identidade, né, da valorização do sujeito, né, do valor que ele tem. Então, assim, foi algo que realmente, assim, eu fiquei ouvindo o seu relato, da professora Márcia também, a gente fica muito desejosa de estar nesse lugar, né? Parabenizo a vocês, a toda a escola, né? E que nós possamos, no futuro breve, continuar com essas práticas em sala de aula, nas nossas escolas, né? Ampliando o universo cultural dos nossos alunos, como você bem colocou, a escola, né? Para muitos desses alunos, quem faz a apresentação desse mundo das artes, da música, né, é a escola. Muitos deles não têm oportunidades. E a escola ela amplia esse universo cultural. Parabéns para vocês, a toda a escola. Assim, muito, muito, muito bonito o trabalho. Obrigadíssimo mesmo. Antes de passar a palavra para a Ana, eu também queria agradecer as direções, né? Tanto, né, a Jobim quanto a Thomas Mann, como a Patrícia Lumumba. E assim, a Thomas Mann tem uma característica muito interessante, né? Que é assim, eu sou assistente da pasta da CPEC, e aí quando eles chegam nos Jogos Estudantis, eles têm a bandeira deles, né? Quando eles fazem, né, o FECEM, pô, é uma coisa assim, é impressionante o orgulho que eles têm, os alunos têm da própria escola. Isso é impressionante. Nós temos uma direção que é muito entusiasmada com a perspectiva de trabalhar por projetos. Eu não estou dizendo que as direções que não gostem dessas metodologias, elas sejam erradas. O que eu acho que houve na Thomas, no meu caso, foi assim, o casamento da fome com a vontade de comer. Chega um professor que gosta de trabalhar por projetos e encontra uma direção afeita a essa maneira de trabalhar, não me espanta que logo no meu primeiro ano na escola tenha dado certo o trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou falar duas. Primeiro, uma da Thomas em si. A Thomas ela tem uma característica, essa maneira... Eu acho isso muito interessante, tá? Nós somos os professores do dia, somos parceiros dos companheiros do dia, e eles igualmente em relação a nós. Interessante. Em relação a esse evento aqui, Felipe, Ana Lu e Ana Lúcia, eu quero parabenizar a vocês, porque sempre foi, eu estou há 20 anos. Poxa, deu uma picotada agora. O PEJA na CRE com os professores e com as equipes pedagógicas do PEJA. Então, eu vejo, pela fala que percebi aqui, vocês estão começando agora e já estão começando com essas práticas dialógicas. É importante que vocês nos visitem, é importante que vocês façam eventos na CRE em que nós estejamos presentes para criar, Felipe, Ana Lúcia e Ana Lu, essa cumplicidade que é gostosa, essa cumplicidade de professores de PEJA. Eu não chamaria isso de corporativismo, não é um corporativismo, mas criar essa cumplicidade é importante.
Pois bem, o que o projeto faz é isso. O que o projeto faz entre professores e turmas, entre PEJA 1 e PEJA 2, é justamente isso, criar cumplicidade. Quantas vezes eu, que sou de História e Geografia, fui fazer uma atividade nas turmas de alfabetização, e as meninas que também trabalharam a parte da culinária lá da alfabetização e do PEJA 1 também fizeram apresentações para os nossos alunos do PEJA 2. E isso vai quebrando a hierarquia, isso vai fazendo com que aquele aluno do PEJA 2, que numa escola que trabalha muito academicamente, ele sinta medo do PEJA 2. Eu trabalhei em escolas em que o aluno chegava no final da turma 191, ele não queria ir para 151, por medo dos professores de matemática, de português. Se a gente trabalha juntos, ele já conhece a nossa voz, a gente já foi à sala de aula, a gente já apertou a mão dele, a gente já brincou numa festa junina, e essa relação ela já foi criada. Então, ele passar da professora do PEJA 1 para 4 ou 5 ou 6 professores no PEJA 2 é um processo muito mais natural, entendeu? Então, a gente está falando desse tipo de coisa, a gente está falando de política de educação afirmativa que favoreça não só a inclusão do adulto, jovem e idoso na escola, mas, sobretudo, a sua permanência e o seu sucesso escolar. É isso. É disso que a gente está falando, entendeu? Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Posso, Felipe? Por favor, Ana. Achei que você já fosse. Vai lá. Eu estou aqui, vocês falando, e eu estou aqui pensando mil coisas de quanto trabalho legal, né, vocês colocaram aqui. E resumindo, o que os dois falaram até agora quando a gente se enxerga no trabalho, quando o aluno consegue se perceber fazendo parte daquele trabalho, é onde tudo faz sentido, né? Principalmente na educação de jovens e adultos, quando a gente está falando de pessoas que perderam a oportunidade de estudar no tempo correto, estão voltando, a maioria chegando cansados depois de um dia cansativo de trabalho, que é a realidade da maioria. E quando chega na escola, como o professor José falou, ele, além de ser um lugar cultural, que às vezes aquela pessoa não tem em outro lugar, porque cultura eles têm em todos os lugares, porque cultura é tudo que a gente vivencia. Mas é uma cultura um pouco diferente que a gente apresenta a eles e eles nos apresentam a cultura deles também. Então é uma troca, uma via de mão dupla maravilhosa, que só quem trabalhou no PEJA sabe como é gratificante, maravilhoso ter essa experiência. Eu falo isso porque também fui professora, minha formação é de professor 2, então fui professora de PEJA 1. Foi uma experiência maravilhosa, encantadora, me apaixonei pelo PEJA, depois vim a ser coordenadora e diretora adjunta da mesma escola, onde realmente o trabalho do PEJA era assim, uma coisa que eu fazia com muito carinho, porque eram as pessoas que estavam cansadas, assim como eu, quando dava 6 horas da noite, já estava ali desde de manhã, eu também estava cansada. Então, a gente tem que dar mais valor ainda a essas pessoas e pensar em trabalhos, em projetos da escola toda. Então, ouvir que vocês fazem isso em conjunto com a equipe, né? Independente se foi o professor José, ou a Márcia, ou o Rogério, que estão aqui representando as unidades, tenho certeza que qualquer outro poderia falar, porque percebo que são escolas que fazem esse trabalho em parceria, né? Um trabalho coeso. E assim, eu viajei aqui no tempo quando o professor José colocou a prática que foi apresentado ano passado no auditório, e eu estava lá e eu assisti, e foi lindo mesmo. E foi empolgante para todo mundo que estava lá, porque de verdade, o que ele falou em nenhum momento foi mentira. Outras pessoas levantaram e dançaram. Ou se não levantaram, se mexeram na cadeira. Então, essa cultura que eles trazem, que às vezes com muita timidez, ela contagia, porque as outras pessoas que ficam envergonhadas percebem que o outro também gosta do que eles gostam, e aquilo tudo se envolve. Então, é um trabalho muito legal. Só tenho a parabenizar os dois, né? A Rosário, que falou aí do livro que ela trabalhou, do Lázaro Ramos, é um livro que retrata, é um livro que vem
mostrando a realidade deles, eles conseguem se perceber lendo um livro, né? Que é o nosso objetivo, fazer com que eles se enxerguem na leitura de mundo, na cultura, que a gente possa levar isso tudo a eles. Então, assim, muito obrigado. Eu agradeço, vou aproveitar para agradecer ao Felipe pela oportunidade de eu participar aqui com vocês desse seminário, dessa seleção de práticas exitosas. Fico muito feliz por poder fazer parte disso e de poder viajar no tempo e viajar para me sentir estando na escola de novo. Então, é muito bom ouvir. E aí, agora, já falei para caramba, eu vou chamar aqui o Rogério para conversar aqui um pouquinho comigo. E aí, o Rogério, a gente já vai mudar um pouquinho o foco, né, Rogério? Porque ele está atuando hoje em dia como professor orientador. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a dinâmica do trabalho do professor orientador, uma vez que a gente sabe que o professor orientador é praticamente a alma do PEJA naquela escola, né? É ele quem vai fazer o movimento, ele, em outros termos, é um coordenador pedagógico daquele trabalho, é ele que vai animar, empolgar tanto os alunos quanto os professores. Então, assim, divide um pouquinho com a gente desse seu trabalho lá no CEP Patrícia Lumumba, Rogério, por favor. Vai ser um prazer, Ana. Assim, quando eu fui convidada para a CPO, é uma coisa que me identifiquei muito, porque eu sou um professor de projetos também. Até quando eu era professor, eu sempre me envolvia e sugeria várias ideias para vários projetos dentro da escola. Então, assim, eu vou tentar falar aqui da minha interação com esses projetos, a minha inserção desses projetos na escola com os professores, né, para fazê-los desenvolverem com os alunos, o meu incentivo, né, o meu gás aos alunos todos os dias, incansavelmente, para que eles se dediquem a esse projeto e tenham um evento assim, que a gente gosta muito de projeto lá na escola, né? Só que eu queria salientar aqui, porque existem algumas questões que muito nos dificultam, né, quando eu falo aluno de PEJA. Primeiro, a questão da sociedade em si, a questão de violência, a questão das comunidades, a questão das drogas, né? Isso é uma coisa que às vezes recebemos alunos que temos alguns problemas na escola e, em contrapartida, como o José falou, temos muitos alunos mais velhos que vieram do Nordeste, né? A grande maioria no PEJA 1, que estão sendo alfabetizados porque não tiveram a oportunidade de estudar lá. E isso faz com que também, ao mesmo tempo, claro, eles estão ali com gás, mas em determinados momentos eles também têm a autoestima muito baixa, porque eles veem que eles não estão ali numa sociedade que é deles, estão assim em um nível acadêmico, né, abaixo da grande maioria, apesar deles estarem ali para poder aperfeiçoarem isso, mas em diversos momentos eles se desestimulam, aí tem evasão e vão viver de uma vida de quem é retirante, quem veio para cá para o Sudeste. Então, o que eu fiz? Aconteceu uma situação na escola em que eu já era PO, né, e que linkou junto com o projeto. Eu consegui tirar um aluno, né, de um âmbito violento de vida, né, consegui resgatar esse aluno, pelo menos naquele momento em que ele estava na escola, que ele já se formou, e consegui fazer com que ele participasse de um projeto que resgataríamos a raiz do nordestino na escola, né? Consegui linkar esses dois. Eu lembro quando esse aluno chegou, ele tinha muitos problemas comportamentais, respeito com os professores, né? E aí entrava a minha incursão masculina, minha força masculina para com ele, como coordenador, como PO. E a todo tempo eu falo que, além de conteudistas, né, eu falo assim, até em alguns espaços que eu trabalho, eu sou um professor afetivo. Eu tento carregar a afetividade junto com a educação para poder trazer esse aluno para mim e eu conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu falei uma frase, né, um versozinho num outro espaço, que eu sou assim um grande mochileiro de emoções dentro de uma caverna de grande amor levando a educação. Isso ficou, né? E isso eu peguei para esse aluno, conversei, foi um trabalho muito árduo, trabalho muito difícil, todas as noites os professores reclamavam, Rogério, ele é um aluno muito difícil, não sei se é o perfil dos nossos alunos, assim, ele vai ser o nosso perfil.
porque eu tenho que fazer uma incursão como PO desse aluno, né? A minha função social é tirar, resgatar esse aluno também. E, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo na escola um trabalho de resgatando raízes, como o José falou, né, o nordestino, a chegada desse pessoal aqui no Sudeste, a decisão deles de melhorarem de vida e melhorar a autoestima deles. Então, realizamos projetos também com gastronomia, pesquisa do espaço geográfico com geografia, pesquisa sobre as doenças mais comuns no Nordeste com as ciências. O de matemática falou sobre taxas de imigração e imigração, né? A professora de língua portuguesa trabalhou alguns poemas, né, de tema nordestino. Então, foi um trabalho durante meses na escola, para a gente poder fazer uma festa junina com tudo que a gente produziu, né? Calhou de ser isso. E depois teve uma apresentação na Semana do Peixe, se não me engano, ano passado, que era na CRE, no auditório, as apresentações. Enfim, qual é o meu objetivo de juntar esses dois assuntos? Nós montamos uma coreografia, né, com a música de Mariene de Castro, que falava sobre retirantes nordestinos, e eu precisava de um violeiro, que tem uma parte que ela cantava de um violeiro, o violeiro levantava tocando um violão, com um chapéuzão de palha, e ele atuava na música, ele não dançava. Eu consegui fazer com que esse aluno, que chegou à escola no início do ano, violento, ríspido, com problemas de relacionamento, ele fosse esse personagem principal da peça e da apresentação. Estou até emocionado em lembrar disso. E que no final, ele chegou e falou assim: professor, muito obrigado, né, por me mostrar que eu posso, que eu consigo, e muito obrigado por fazer assim desse evento da escola um lugar que eu me sinto às vezes melhor que na minha casa e onde eu moro. Muito obrigado. Então, assim, isso para nós, equipe do Patrícia Lumumba, foi muito favorável, foi muito bonito, foi emocionante. E quando ele terminou a apresentação lá na CRE ano passado, que terminaram a apresentação e tal, eles se abaixaram, levantaram, né, aquele agradecimento no final, eu vi que ele chorou no final. E depois ele foi agradecer. A gente levou até eles para comer uma pizza depois. Então foi muito emocionante, assim, o fato de agregar um projeto numa escola, né, como o José falou que é fundamental, além de conteúdo, a gente tem uma função social muito importante, né? Eu acho que a gente alcançar essa função social. Hoje, não tenho notícias do menino, ele se formou e saiu da escola, ele concluiu o PEJA, foi até 162, né? Fez formatura bonitinho, mas não tem notícias dele, mas ele concluiu, participou do projeto, conseguimos ali elencar o tema e fazer um resgate social desse menino, que foi algo assim muito forte dentro do corpo docente da escola. E aí acho que é isso. Acho que a prática docente 2019, assim, exitosa, como fala meu amigo Felipe, né, foi muito positiva para a nossa equipe. E assim, nós estávamos assim, com toda a motivação para um 2020 também, fazemos alguma coisa nesse âmbito, mas vamos tentando mais para frente. A nossa equipe é muito unida, muito engajada, e já estão lá confabulando algumas coisas, enfim. Essa foi a prática exitosa. Rogério, eu estou assim, emocionada, você foi falando, e eu fiquei toda arrepiada também, porque... nós ficamos também. Exatamente o que você está colocando é a nossa função, é o papel do professor que atua no PEJA. Não sei se eu vou conseguir falar, mas no ano passado também eu passei por uma situação muito parecida com um aluno na escola que eu estava, um aluno com a mesma característica, onde todos os professores reclamavam e eu não desisti dele. E a gente não desistir do nosso aluno é muito importante, ainda que ele dê muito trabalho, porque muitas outras pessoas e muitas outras coisas desistiram dele antes. E para ele estar desse jeito, é porque houve uma rejeição, houve falta de oportunidade, enfim, houveram várias coisas. E você pode ter certeza que, o José até falou isso, né? Que daqui a anos ele vai se lembrar desse lugar e dessa escola com muito carinho. Ele vai lembrar que nessa escola ele não foi rejeitado, ele foi acolhido. E o nosso papel é social, sim. É hipocrisia a gente dizer que a gente entra... Eu vou até confidenciar alguma coisa. Ou seja, a gente faz um papel social, às vezes, tem dia que a gente entra para dar aula e a gente faz mais social do que conteúdo. Com certeza.
Então, assim, parabéns pelo seu trabalho e por não desistir. Nunca. Isso também eu trago como bagagem, Ana, porque eu fui professor da Ministro Gama Filho durante 8 anos. E lá também eu tive muitos alunos, né, em situações de violência, e o convívio com eles foi para mim a bagagem fundamental para trazer para o PEJ essa bagagem. Eu vou confessar uma coisinha aqui em off, meio para a gente, mas já gravando. Esse aluno, no dia da apresentação, eu marquei com eles na escola de buscá-los e eu ia levá-los de carro lá para a CRE. E ele chegou no horário marcado, bonitinho, não se atrasou. Aí ele falou assim, que horas está marcada a apresentação? Eu falei assim, cara, vai começar às 6. Poxa, você marcou com a gente 4 horas, assim, porque eu não quero atraso. Vocês podem furar, eu vou ficar doido, minha cara vai rachar de vergonha. Ele disse, Rogério, eu vou jogar limpo contigo. Na minha casa não tem comida. E eu tô com fome. E esse horário a cozinha já tinha fechado, né? Não estava nem começando a fazer a janta do PEJ ainda. E eu tinha que chegar na CRE mais 5, ainda ia montar ainda aqueles aramados, né? Com os cartazes e tal. Então eu tinha que chegar cedo, eles iam me ajudar. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar, que ainda ia buscar o violão dele também na casa de um amigo meu no Engenho Novo. Eu vou deixar a galera lá montando os aramados e vou te levar para comer. Tu vai comigo para matar a tua fome, que lá tem lanchinho, mas eu sei que você está com fome de comida. E assim, eu fiz isso. Deixei a galera lá montando os aramados, peguei ele, levei ele no peso níquel do Engenho Novo, comi umas 3 empadas para o moleque com guaravita, o moleque comeu da barriga inchar, né? Peguei o violão, ele voltou cheio de gás para a apresentação. Mas assim, eu sempre falo, né? Acho que o José concorda comigo, a Rosário também. A gente dentro de sala, eu falo pela experiência que eu tenho, além do município, eu tenho 26 anos de sala de aula, a gente não tem como não se envolver, né, José? Né, Rosário? A gente não tem como não se envolver com as adversidades que a educação coloca na nossa frente. Não tem como a gente virar de costas, né? Eu tenho que chegar ali, tenho que tentar resolver e minimizar um pouco esse estrago. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Aí foi isso. Se deixar, eu falo aqui a noite toda, viu? É muito bom saber que existem outras pessoas. Márcia, Rosário também. Eu acho interessante que nós não nos conhecíamos, os 3 aqui, os 3 professores que são de escola nesse momento, do PEJA, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Mas percebam como é que nossas experiências elas fazem com que a gente venha convergir para um conjunto de realidades que é comum, não é? Que, na verdade, é preciso realmente envolver esse aluno, fazer com que a educação mova esse aluno da sua condição atual para uma condição nova. E esse movimento ele não vai ser feito somente pelo trabalho acadêmico. Ele é feito pelo trabalho acadêmico, mas ele é feito por essas experiências. Eu me lembro de uma frase daquele filósofo Spinoza, né? O Spinoza ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: na vida só tem sentido aquilo que é sentido, né? Então, na verdade, o PEJ é muito assim, para que o aluno possa se deixar atravessar por uma experiência formativa, até conteudista, até acadêmica, que haver outras experiências que movam esse aluno da condição que ele traz quando ele chega à escola por uma nova condição. Porque só o saber acadêmico, muitas vezes, não é o suficiente para ele fazer esse movimento. E é justamente isso que eu vi na Rosário e é justamente isso que eu vi em você, Rogério, nesses exemplos que você deu, que são interessantes porque sempre são trabalhos de natureza coletiva, trabalhos em equipe, isso é muito importante, né? E quanto à emoção da Ana Lúcia, eu gostei muito, sabe, Ana? A gente, quando se emociona, a gente também fala. E a sua fala, a sua lágrima aí foi uma fala, foi uma apresentação linda. Eu reparei, assim, o seu emocionar-se, né? E é justamente isso que a gente pensa nas escolas. É exatamente isso. Tá aqui, né? Eu sigo emocionada. Acho que eu não consigo nem deixar falar, porque eu gosto muito do PEJ, então eu realmente fico muito feliz de ouvir isso, de sentir isso de novo, porque quando a gente está no dia a dia, na correria de uma CRE,
Às vezes a gente esquece um Sem pouquinho. dúvida. Então, obrigada a todos vocês. Gente, depois dessa fala, Eu que agradeço a você, foi lindo. A gente é que agradece Foi um por dos grandes proporcionar momentos estarmos desse aqui. evento. imagino. Eu que agradeço primeiro, assim, acho que eu acertei muito nas pessoas que eu convidei. Pô, cara, eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Muito obrigado por essa roda de conversa mesmo, muito, muito obrigado. Eu sou mal chorão também, mas eu estou bem controlado hoje. Muito obrigado mesmo. Não tenho outra palavra a falar para vocês, tá? E é isso, gente. Obrigado para vocês que também estão assistindo aqui. Espero que sejam muitos, entendeu? Por assistirem. E acho que foi um presente para todo mundo que for assistir que estiver disponibilizando seu tempo para assistir essa roda de conversa tão bacana desses professores, né? Dessas práticas exitosas do PEJA, tá bom? Muito obrigado por estarem nessa semana de alfabetização, nessa semana do PEJA, da terceira CREA. Tá bom? A gente fez tanta gravação para a semana de alfabetização, É verdade. que a gente ainda está com a Ainda semana de alfabetização na cabeça. Mas é isso aí, é parceria. Tá E obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, porque podem ter certeza que o caminho é esse. Tá bom. Eu me despeço Minha parte, só com carinho, muita admiração obrigado. por todos vocês. Tchau, boa Prazer noite. enorme, gente. Boa noite. Queremos agradecer a vocês, equipes gestoras, profissionais do PEJA, que com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta excelência fazem a diferença na vida dos nossos jovens e adultos. Muito obrigada.